Fala, gente, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Me chamo Lázaro Queiroz, fundador aqui deste canal, O Segredo do Negócio. E hoje quero te ajudar aí como você encontrar o seu ponto para você abrir a sua barbearia, né? E então a gente vai falar para você o que você deve levar em consideração na hora que você for abrir a sua barbearia, né? De escolher o seu ponto ali para você abrir, porque isso importa muito aí, talvez, no sucesso da sua barbearia, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai buscar, visibilidade no ponto. Então, para ser visível, onde, né, e como que tem que estar esse ponto. Segunda coisa, a necessidade de reforma nesse ponto. Muitas vezes a gente vai e às vezes tem que dar uma grande reforma, né? O terceiro, o valor que é cobrado do aluguel. Como que a gente acha esse valor um valor ideal? Como você entende que esse valor é um valor ideal ali para você? E o quarto, eu vou falar com você a história de como que eu aluguei essa barbearia aonde a gente está gravando aqui, tá? Lá atrás, quando eu fui buscar por um ponto, o que eu levei em consideração para eu poder aceitar esse ponto aqui para abrir a minha barbearia, beleza? Então, após a vinheta aí, acompanha a gente vai falar sobre esses 4 passos aí para você poder abrir a sua barbearia, beleza? Vamos lá, visibilidade, né? Como que a gente entende que é um ponto visível? Primeiro, circulação de pessoas, né? Segundo, né, é aonde que esse ponto vai estar. Então esse ponto, ele está em um bairro, ele está em um centro, né, ou ele está no meio do caminho, ele está em um caminho que dá acesso para vários bairros, né? Então, ou seja, a gente tem que estar com isso em mente, né? A visibilidade, se é uma rua sem saída, se é uma esquina, se não é. Então, por quê, né? Existe a parcela hoje de clientes que vai no seu negócio via internet, né? Mas também tem aqueles que vê o seu negócio passando na frente, né? Você cria ali uma fachada bem chamativa e isso faz com que atrai as pessoas para poder entrar na sua barbearia. Então tem que ter visibilidade, né? Tem que ser um ponto estratégico ali, aonde que nada atrapalha, né? De preferência, se tiver estacionamento, melhor ainda. Então, ou seja, você tem que levar em consideração como que é a visibilidade desse ponto. A necessidade de reforma, muitas das vezes, isso aqui, talvez se você tem uma grana boa, né, não é necessário, né, você levar isso em consideração. Mas hoje, né, recentemente aqui perto da onde a minha barbearia abriu-se 16 lojas para poder alugar, mas você tinha que entrar com toda a reforma do ponto, eles te entregavam o ponto no piso grosso, praticamente só rebocado, sem pintar, com um teto para rebaixar. Então, ou seja, muita reforma para fazer. Muitas vezes só naquela reforma ali ia gastar entre 10 a 15, 20 mil reais só na reforma do ponto. Então, às vezes, se você tiver uma grana boa, vale, né? Mas antes disso, você tem que olhar o contrato e o valor do aluguel lá, né? O dono do aluguel, que quem vai te alugar, você tem que estar olhando se essa pessoa é uma pessoa fácil de lidar, caso você não consiga, como que você vai repassar esse ponto para frente, se esse valor que você vai gastar na reforma, ele vai ser abatido no aluguel, tá? Porque senão, né, você entrar sem saber disso e escolher um ponto que tem que fazer uma grande reforma, isso já vai comprometer o sucesso do seu negócio. Então, ou seja, escolha um ponto que você tenha que reformar o mínimo possível, tá? E a gente fala isso porque muitas vezes a energia que a gente tem, assim, de querer fazer as coisas acontecer, isso acaba nos cegando de ver muitas coisas. Então, ou seja, caso você goste do seu ponto, esteja bem atento aí, né, para a reforma que você tem que fazer. Estude direitinho esse valor da reforma para que você não seja surpreendido. E vendo isso, inclusive com grandes nomes, né, que projetou lá que a reforma da barbearia ia custar 30 mil reais e ficou em mais de 100 e poucos mil reais. Então, ou seja, sempre você vai ter essas surpresas aí, porque sempre gasta mais do que você prevê. Então, por isso que você vê aí muito a necessidade do que você vai ter que fazer, tá? O mínimo possível que você poder reformar é melhor, tá? A outra coisa, né, é o valor do aluguel. Quanto que é o aluguel? E como que eu sei se o aluguel tá caro ou tá barato? Não vou lembrar o nome agora, mas acho que é o Michael Oliveira, é um dos gestores. Ele fala que a regra é você pagar no máximo 10% do valor do seu faturamento. Então, por exemplo, poxa, eu vou entrar aqui e tenho uma expectativa de faturar 5 mil reais, né? O seu aluguel deve ser por volta ali de 500 reais, para que não comprometa, né, o seu resultado, para que não comprometa aí, né, você permanecer aberto ali, você não ter que fechar as portas, você deve ali buscar pelo menos 10%. Então, exemplo, se eu vou pagar um aluguel de 2 mil reais, eu tenho que lembrar que eu tenho que estar faturando ali pelo menos 20 mil. Se eu vou pagar um aluguel de 1.000 reais, eu devo faturar ali uns 10 mil reais.
Na hora de entender isso aí, por exemplo, se você já está projetando a sua barbearia para trabalhar com 2 ou 3 pessoas, né? Então você vai poder colocar ali uns 10, 15 mil reais de faturamento, que é factível, né? Tranquilo para alcançar isso aí. Então, ou seja, na hora de escolher o ponto, eu vou abrir uma barbearia, vou cobrar 15 reais, vou trabalhar eu sozinho, né? Aí eu vou arrumar um aluguel de 1.500 reais. Isso está meio que fora de cogitação, pelo valor que você vai cobrar, né? E por você estar indo para trabalhar sozinho. Isso vai ficar muito difícil de você alcançar. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora que você estiver abrindo o seu ponto de negócio para que você sobreviva, né? E, por último aqui, o que aconteceu comigo na hora de eu escolher meu ponto, né? Então, ou seja, eu buscava um ponto que ele fosse não no centro da cidade, mas que fosse bem próximo da cidade, né? Bem próximo do centro e com um grande movimento de gente. Então, eu escolhi um valor de aluguel que eu fosse pagar no máximo R$1.200, tá? R$1.200, que era o valor que eu ia pagar. Na época eu estava disposto a pagar num ponto, né? Devido o meu histórico antes de quanto que mais ou menos eu faturava. Então eu faturava lá mais ou menos 10 mil reais trabalhando sozinho, né? E então era o que eu imaginava que eu poderia alcançar, o máximo que eu poderia alcançar ali. Então era o que assim, dava para poder pagar esse valor aí tranquilo, né? Então assim, eu busquei um ponto que era próximo do centro. Então eu visitei aqui, indo perto do shopping, onde eu estou aqui, talvez quem conhece sabe, né? É uma avenida que era próximo do shopping, era uma avenida saindo da cidade, que também era próximo do centro, né? Mas assim, era um grande fluxo de pessoas. Uma saída do centro para vários bairros que tinha depois, que a cidade era meio comprida, então a saída para lá era um local próximo do centro que eu queria abrir, né? E nem imaginava que seria onde eu estou hoje. Então, por exemplo, eu abri a barbearia perto da rodoviária, né? Então, quando eu busquei nesses locais todos que eu falei com vocês, todos eles eram entre R$1.000 a R$1.200. Quando eu passei, né, no ponto em que eu abri essa barbearia hoje, eu já estava praticamente desistindo porque eu não estava achando o ponto da forma que eu queria. Então, eu descendo, passando em frente, tinha uma folha, né, de papel quase desse tamanho aqui, lá. Aí eu peguei, olhei a folha e falei assim, nossa, esse ponto tá para alugar. E é exatamente o que eu quero, perto de um local movimentado e tal, e é bem próximo do centro. E aí eu peguei, liguei para a pessoa veio, me mostrou, e era exatamente o que eu precisava. Porque na época eu precisava de um valor que fosse acessível, em um local que dava para mim morar e trabalhar, tá? Então, ou seja, e esse ponto era exatamente aquilo que eu buscava. E assim, por isso que eu até entendo que se Deus está no negócio, a coisa vai acontecer a seu favor, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu disse, olha, eu até vou para Aracruz, né, abrir barbearia, ela morava na outra cidade, eu até vou abrir barbearia em Aracruz, mas o ponto ele tem que ser no valor que eu preciso e ele tem que dar para mim morar e trabalhar, né? Enquanto eu não conseguia pagar um aluguel fora. E era exatamente aquilo. E detalhe, né? O valor estava dentro do meu orçamento na época, que era o valor de R$950. Então, ou seja, era menos que 1.000, né? Dava para mim morar e trabalhar e o ponto não precisava de reforma alguma, era só eu instalar meus negócios. Então, assim, foi muito de Deus mesmo aí a gente abrir, beleza? Espero ter te ajudado na forma de você tomar a decisão para você alugar seu ponto, tá? Lembrando que valores próximos do centro é uma coisa, valores em bairros já são outros totalmente diferentes, depende do público que você vai querer, que é um público ali de 20 até 30, de 30 para 40, ou de 12, de 10 a 15 reais vai ser. Então, ou seja, aí você já tem que buscar um bairro, né, para você poder, se for nesse valor mais baixo, buscar um bairro, beleza? Então, gente, um forte abraço, fique com Deus, excelente dia para nós, excelente noite, se você estiver vendo esse vídeo à noite, e se inscreve no canal, né, curte aí, pra gente poder atingir mais gente, beleza? Valeu!